Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Nós hoje estamos estudando, então, Apocalipse. Nós estudamos o verso 1 a 3. Hoje nós vamos ler o máximo que nós pudermos, mas nós vamos dar início lendo o verso 4 ao verso 6, que diz assim: esse verso 4 ao verso 6 vai falar sobre o reinado dos salvos com Cristo no céu, tá? Se aparecer alguém assim, diz assim a palavra de Deus: vi também tronos, e nestes sentaram aqueles dos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Que Deus, então, abençoe a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, como nós vimos na aula passada, nós vimos uma questão importantíssima, que foi a introdução que nós demos no livro do Apocalipse, que foi o paralelismo do livro, onde ele começa e termina por 7 vezes, né? Então, os irmãos entenderem, e à medida que vai chegando ao final do livro, o livro vai aumentando e chegando até na última parte que nós vimos, chegando até novos céus e nova terra. Hoje nós, então, vamos tratar da última parte, que é a respeito de Cristo e o dragão e o julgamento final, a segunda vinda, o julgamento final e o novo céus e nova terra. Nós começamos, então, expondo o livro de Apocalipse, capítulo 20, e nós vimos os 3 primeiros versículos que fala da prisão de Satanás. E queria deixar claro aqui para os irmãos que o livro do Apocalipse, capítulo 20, é como se estivesse voltando à primeira vinda de Cristo. Se os irmãos observarem, vou só mostrar aqui para os irmãos, claramente isso. Então, eu vou compartilhar essa tela só para a gente recordar, para a gente dar continuidade à nossa lição. Olha, os irmãos observem aí. A última parte que nós estamos vendo, o livro é dividido em 2 partes. O primeiro é o conflito na terra, que vai do verso 1, capítulo 1 ao capítulo 11. A segunda parte é o conflito espiritual mais profundo, que vai do capítulo 12 ao 22. E aí cada um começa da primeira vinda de Cristo por 7 vezes, isso é retratado. E ele vai aumentando, vai progressivamente até chegar no novo céu e nova terra. Hoje nós vamos tratar o dragão condenado, Cristo e a sua igreja vitoriosa, que vai do capítulo 20 ao capítulo 22, que é então a consumação. Os irmãos viram aí? Então, eu mandei este gráfico para todos, para que todos pudessem acompanhar. Mas vimos então na primeira parte que o anjo desceu, ele viu que ele tinha na mão uma chave do abismo, uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, e lançou no abismo e fechou ele numa prisão para que ele não pudesse enganar as nações por 1000 anos. Então, essa é a prisão de Satanás. Isso aconteceu
quando Jesus veio aqui pela primeira vez, na primeira vinda de Cristo. E, na primeira vinda de Cristo, Satanás é colocado na prisão. E uma das razões que nós entendemos isso claramente é que o evangelho de Jesus não está só mais na nação de Israel. O evangelho do Senhor Jesus Cristo foi para todas as nações, todos os continentes, e a razão de que chegou até nós. Nós, aqui no Brasil, em Goiás, onde nas tribos, povos, onde existir gente, o evangelho vai chegar, porque Satanás está preso e ele não pode segurar o avanço da evangelização, que será para todos os povos. Então, isso que nós mostramos, e nós estamos falando assim de maneira mais rápida, para que os irmãos possam entender. Agora, o que nós vamos tratar hoje é o texto que nós lemos do verso 4 ao verso 6. Esse capítulo, essa parte é muito bonita. É uma das passagens mais bonitas do livro do Apocalipse. Esse reinado, aí fala do capítulo 6 ao versículo 4 ao versículo 6, fala do reinado dos salvos que morreram, mas que estão em Cristo nos céus. E este reinado diz o seguinte: vi tronos, e neste estava assentado aquele que foi dado autoridade para julgar. Vi também as almas dos decapitados, por causa do testemunho e por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, e não receberam a marca da fronte na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Estes 1000 anos, eles acontecem aonde? Este reinado de 1000 anos, ele não é aqui na terra, ele é no céu. Os irmãos podem observar aí o texto que nós acabamos de ler, deixa a sua Bíblia aberta, e esse texto nos deixa claramente que o reinado não é na terra, mas é nos céus. A primeira coisa que nós podemos observar, qual foi a primeira coisa que João viu? O trono. Vi também tronos. A palavra tronos, ela aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes em Apocalipse. Destas 47 vezes que aparece a palavra trono, aparece 3 vezes aqui na Terra. E as outras, e todas as vezes que aparece aqui na Terra, está se referindo ao trono de Satanás e do anticristo. Aparece no capítulo 2, o verso 13, no capítulo 13, o verso 2, e no capítulo 16, o verso 10. Sempre que a palavra aparece no Apocalipse, o trono está onde? Está no céu. Não existe nesse capítulo nenhuma referência à terra, nem muito menos na Palestina ou Jerusalém. A cena ocorre no céu e não na terra. Essa é a primeira coisa. Então, o reinado de Cristo, o milênio do Senhor, ele acontece aonde? Ele acontece no trono. Trono aí significa o quê? Trono dá a ideia daquele que reina. Trono, né, o trono é aquele lugar onde alguém está sentado, o rei está sentado e ele, então, está reinando. A verdade é que o livro do Apocalipse está nos mostrando que Jesus está reinando neste momento. Então, ele está no trono. Então, o reinado, os 1000 anos, ele está acontecendo agora e essa cena ocorre não aqui na terra, mas ocorre nos céus. Se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão, tá? Segunda parte. Quem está lá? Quem está reinando com ele? Jesus está reinando, mas quem está reinando com ele? O versículo está dizendo. O versículo é 4, que ele diz assim: vi também as almas dos decapitados, eles são as almas que estão reinando. Portanto, este reinado não pode ser aqui na terra. João vê almas, não corpos.
Estas almas são as mesmas descritas lá em Apocalipse, capítulo 6, o verso 9. A Lúcia vai ler esse versículo. Capítulo 6, o verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, as almas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição. Então, quem morreu, quem hoje morreu, um ente querido nosso, que já partiu, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um ente querido, um filho, que já partiu e era crente no Senhor Jesus Cristo, ele está onde? Ele está, a sua alma está nos céus e está com Jesus reinando este milênio. Esse milênio não significa 1000 anos, significa um período completo, que vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, Jesus está reinando. E isso se dá no momento em que a pessoa morre até a segunda vinda de Cristo, isto é, até a ressurreição. E que é chamado também do período intermediário da alma. O período intermediário da alma significa que quando um crente em Jesus Cristo morre, ele vai habitar a sua alma. O corpo vai para a sepultura, mas a sua alma é levada a Deus. E lá com Deus ele estará reinando. É isso que João viu. Ele vê as almas e que estão aguardando a ressurreição, que se dará na segunda vinda de Cristo. Então, esse período que ele está lá é chamado o período em que ele está reinando com Jesus Cristo, mas também é chamado o período intermediário da alma. Depois da ressurreição, os salvos reinarão para sempre com corpo e alma. O corpo vai ressuscitar e nós estaremos vivendo com o Senhor para sempre. Então, a segunda coisa, primeiro ele vê um trono que está nos céus, depois ele vê almas que não está na terra, mas está nos céus. Em terceiro lugar, Jesus está no céu e não na terra, e as almas estão reinando com ele. Os pré-milenistas creem que Cristo desceu do céu e o seu reinado sucede após a segunda vinda. Nós não cremos assim. Contudo, o ensino geral das Escrituras, da Palavra de Deus, e o contexto do livro de Apocalipse prova o contrário. O crente, quando morre, ele vai morar com Jesus. A Lúcia vai ler aí Filipenses, capítulo 1, verso 23. Filipenses, capítulo 1, o verso 23, ela vai ler e vai mostrar que o crente, quando morre, ele vai morar com Jesus. E nesse período, ele está reinando com Jesus. É isso que Apocalipse está nos dizendo. Então, lê. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando alguém morre, quando um crente morre, ele vai para onde? O seu corpo é enterrado e a sua alma é levada aos céus e ele está com Cristo. Isto é, ele está reinando estes 1000 anos que começou na sua primeira vinda e vai terminar um pouco antes da sua segunda vinda. Então, os irmãos podem perceber que essa primeira parte nos diz que esse reinado não é aqui na terra, mas é no céu. Os irmãos entenderam? Isso significa o quê, meu irmão? Se você morrer, você será sepultado, sua família vai te levar, seus amigos vai te levar para o cemitério, e você será sepultado, e o seu corpo estará lá aguardando a ressurreição. Mas a sua alma, ela vai encontrar com Cristo. E você estará com Cristo reinando por 1000 anos. A Denise tem uma pergunta, eu vou passar para ela.
Pode falar, Denise. Então, quer dizer que o milênio já está acontecendo? Eu creio o milênio ele começou com a vinda de Cristo e ele encerrará com a segunda vinda de Cristo. Porque a gente aprende que o milênio é um período e tal, que vai ter, não sei. Foi uma difusão muito ensinada, que ensinava que nós estamos aqui, vai vir a tribulação, aí Jesus vem, arrebata, vem o milênio, e depois, então, vem a segunda vinda. Mas o único texto que fala sobre o milênio é o livro do Apocalipse, e é esse capítulo. Ele fala por 5 vezes nesse capítulo 20. Não existe nenhum outro lugar mais da Bíblia que ensina sobre o milênio, a não ser esse livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse, ele não está nos ensinando um milênio literal, um milênio terreno de 1000 anos. 1000 anos aqui é simbólico, como todo o livro de Apocalipse. Por exemplo, quando fala o dragão, não é que existe um dragão. O dragão é um símbolo de Satanás. Quando fala que ele tem uma chave, uma corrente, isso é tudo símbolo. Quando fala 1000 anos, não significa 1000 anos literais, mas significa um ano, um tempo completo. Ele começou na primeira vinda de Cristo, e ele vai encerrar na segunda vinda de Cristo. E quem está nesse milênio? Jesus Cristo é o Senhor, e ele reina sobre todas as coisas. É ele quem está reinando. Agora, veja bem, quando alguém morre, como diz o próprio texto aqui, está nos ensinando o quê? Quando alguém morre, ele vai morar com Cristo. Deixa eu desligar esse celular aqui, porque senão... Quando ele morre, ele vai estar com Cristo. E acontece o quê? Ele vai estar reinando esses 1000 anos. Se você, por exemplo, morrer, você vai estar com Cristo e vai reinar com Cristo até a segunda vinda. É isso que esse texto está nos ensinando. Entendeu? Eu não tinha atentado para o fato do milênio já estar acontecendo. Essa é a posição que nós, reformados e da Igreja Presbiteriana, e vários outros teólogos creem, que é o milênio, que eles chamam também milênio realizado. A posição nossa é a milenista, que não existe o milênio terreno, mas existe o milênio que está acontecendo no céu. Eu vou mostrar para vocês um gráfico que fala sobre esta realidade. Os irmãos prestem atenção aí nesse gráfico. Esse gráfico aí. Dá para ver? Quem vê, dá um sinal de positivo. Aí está dizendo, amilenismo é o milênio realizando. Ele está se realizando, ele está acontecendo. Esse milênio, ele não haverá um milênio milenar na Terra. Mas o milênio ele acontece desde a primeira vinda. Vocês estão observando? A setinha está mostrando? Tá. Então, a setinha que vai na cruz até a vinda de Cristo. Nós vamos, na próxima aula, falar sobre o arrebatamento. Mas o arrebatamento e a vinda de Cristo, ele se dá no mesmo momento. O que acontece? Quando Jesus voltar, ele vem e ele está nas nuvens. Quando ele chega nas nuvens, aqueles que morreram em Cristo e os ímpios também ressuscitarão. Os crentes em Cristo serão levados até as alturas. E nós, os que estiverem vivos, seremos arrebatados e viremos com Cristo. Isso no mesmo dia. E ele então virá para julgar os vivos, os crentes e os ímpios. Então, o milênio existente acontece hoje, ele acontece desde a primeira vinda de Cristo e vai vir até a segunda vinda de Cristo. Um pouco antes da segunda vinda de Cristo vai acontecer a grande tribulação, o aparecimento da besta, do anticristo. Então, quando Satanás é solto, e ele então vai tentar
perseguir a igreja. Então, esse gráfico mostra isso aqui, ó. O versículo de 1 a 3, Satanás está sendo preso. E Satanás sendo preso, ele mostra o quê? Ele mostra que ele não pode impedir a propagação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deu para responder, Denise? Deu. Então tá ótimo. Agora então nós vamos então dar continuidade. Vocês viram que quem? A Luzinha. Vou passar para ela. Pode falar, Luzinha. As pessoas que morrem, que não têm Jesus no coração, que não acreditam, Não, para onde eles vão? as pessoas que morrem e elas não aceitaram a Cristo, elas estão nas trevas, elas estão condenadas. Elas não estão reinando com Cristo. Aí, o mesmo jeito que as suas almas, que... o seu corpo foi levado à sepultura e a sua alma, como diz lá a história de Jesus colocando a história do rico e de Lázaro, ele estava em tormentos, no inferno. Mas o que estava lá era a sua alma, somente a alma, porque o corpo está na terra. Na segunda vinda de Cristo, o corpo dele vai ressuscitar para encontrar com a sua alma. E aí, novamente, eles vão ser condenados e o sofrimento dele, que era somente a alma, agora ele passa a sofrer com o corpo e com a alma. É um sofrimento, além, o sofrimento dele piora. Então, por isso que fala, uns ressuscitarão para honra e glória, outros para o horror eterno. É verdade. A segunda ressurreição, todos nós vamos participar. Tá? Deu para responder? Então, os irmãos puderam entender que o milênio ele acontece porque Satanás, primeiro aspecto, os 3 primeiros versículos, Satanás está preso. E ele sendo preso por Jesus na morte dele, ele está preso e ele não pode impedir o avanço do evangelho. Por isso que o evangelho chegou até nós. Jesus, depois disso, então, é levado aos céus. E ele está nos céus reinando. Todo aquele que morre e é crente em Cristo Jesus, ele é levado aos céus e a sua alma passa a reinar com Jesus. Então, ele está reinando. É o que o texto está dizendo. O texto é claro. Ele diz assim, aqueles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Esses 1000 anos vai da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, e não é aqui na terra, é nos céus. A segunda parte. Qual a missão daqueles que estão reinando com Cristo? Nós vimos que Cristo está reinando com as almas daqueles que foram mortos. Primeiro, dos decapitados, aqueles que morreram como mártires, aqueles que morreram por amar a Jesus. E o apóstolo João, naquela época que ele escreveu esse texto, ele estava consolando a igreja, que muitos e muitos crentes estavam sendo mortos, jogados nos anfiteatros romanos, sendo comidos pelos animais ferozes, ou mortos por gladiadores, ou mortos à espada. Então, o apóstolo João está dizendo, olha, aqueles que morrem, eles vão reinar, eles vão para o céu e passam a reinar com Cristo. Não existe, meus irmãos, mensagem mais maravilhosa do que essa. Qualquer cristão, qualquer crente que morre, ele é levado aos céus. E imediatamente ele passa a reinar com Cristo. Jesus está reinando e ele reina sobre todo o universo. E os crentes que morreram em Cristo Jesus estão reinando. Meu pai, minha mãe, o seu pai, a sua mãe, todos aqueles, os irmãos que morreram em Cristo, eles estão reinando com o Senhor. Esta é a verdade que esse texto está nos ensinando. Então, qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo? Primeiro, o verso 4 nos diz, eles estão assentados em tronos para julgar. Vi também tronos, neste sentado aqueles que foi dada autoridade para julgar. Então, como Cristo está reinando,
os crentes que morreram em Cristo estão reinando. Os santos vão julgar o mundo. Leia 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 2. Abra a sua Bíblia aí. A Lúcia vai ler aqui em voz alta. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, ele está dizendo que aqueles que morrem em Cristo, nesse instante, estão julgando o mundo, os anjos, e Jesus prometeu aos vencedores que eles assentariam com ele em seu trono. É o que Jesus afirma. Veja lá em Apocalipse, capítulo 3, o verso 21. Abra sua Bíblia aí, a Lúcia vai ler aqui, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, veja bem, meus irmãos, Jesus venceu a morte, Jesus amarrou Satanás, e agora o evangelho está sendo espalhado pelo mundo. E aqueles que morrem por causa da perseguição do império das trevas, que Satanás está preso, mas isso não significa que ele está totalmente amarrado, ele ainda está prejudicando, perseguindo. Quantos crentes que morrem por causa de Cristo? Mas a verdade é que aqueles que morrem em Cristo reinam com Cristo. E eles verão a sua face, estão diante do trono de Deus. Então, essa é a primeira missão, de julgar, estão com Cristo no trono, julgando. Segunda coisa, eles participarão da glória de Cristo, pois reinarão com ele. É o que diz o texto. Viverão e reinarão com Cristo. Cristo está reinando e os mortos em Cristo, as almas que estão agora nos céus, estão participando da glória de Deus, pois reinam com Cristo. Os salvos estarão nos céus, com Cristo, em glória. Estas almas celebram a vitória de Cristo sem cessar. Nesse instante, aqueles que morreram em Cristo estão adorando, estão celebrando, estão em momento de alegria, proclamando Jesus o vencedor. E a terceira coisa de missão que eles estão fazendo, quem são esses que estão reinando com Cristo? Quem são? Quem estão reinando com Cristo? São todos os salvos. Todos os salvos, os mártires, como falamos, aqueles que morreram por amor a Cristo. Vocês sabiam que nesse instante, nos dias em que nós estamos vivendo, nunca se morreu tantos crentes por amor a Jesus. Morreram por não negarem a sua fé. E esses são os mártires. E eles têm o privilégio, diante de Deus, de reinar e julgar a todos. E também, não somente os mártires, mas todos aqueles que morreram pela sua fé e outros que morreram. Esses que morreram sem ser mártir, estava um crente, morreu com uma enfermidade, ou foi dormir e nem acordou mais, já foi para a glória. Esses estão com Cristo reinando até a sua volta. Quando ele voltar, milhares e milhares de crentes, desde Abel até o último crente a morrer, virá com o Senhor e encontrará conosco. Eles virão e, nesse instante, todos os seus corpos ressuscitarão e encontrarão com o Senhor nos ares. E nós, os vivos, nós seremos, com piscar de olhos, transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Então, Jesus virá com toda a sua igreja ao mundo para fazer o julgamento. Quem são esses? Os outros, como a nossa irmã Luzinha perguntou, os outros mortos, ou seja, os incrédulos, eles tornarão a viver até que os 1000 anos sejam cumpridos. Neste período, então, entra a segunda morte. Aqui o texto diz:
Os restantes, o verso 5. Leia o verso 5. Apocalipse 25. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Então, eles estão mortos, eles estão, como diz lá o texto do rico e do Lázaro, eles estão em tormentos, a sua alma, e eles vão participar da ressurreição somente quando terminar os 1000 anos, isto é, quando Jesus vier para a sua segunda vinda. E aí ele diz, esta é a primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Qual é o significado? Aqui fala de primeira ressurreição e segunda morte. Primeira ressurreição, quem morre uma vez, a morte física, ressuscita 2 vezes. Primeira ressurreição é quando você se converte. Você estava morto espiritualmente. Lá em Efésios, capítulo 2, o verso 1, a Lúcia vai ler. Efésios, capítulo 2, o verso 1, fala que nós estávamos mortos. E nós fomos ressuscitados com Cristo. Leia aí. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quem morre uma vez, isto é, tem a morte física, ele ressuscita 2 vezes. Primeiro, a ressurreição que já teve, que é a morte, quando você estava morto nos seus pecados e você ressuscitou com Cristo. O que diz o verso seguinte aí? Não o seguinte. Não. Nos quais... Não. Ele ressuscitou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, todo crente, ele, quando aceita Jesus, ele está participando da primeira ressurreição. Isto é, ele passa da morte para a vida. Então, ele tem essa primeira ressurreição e se o crente morrer, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma viverá com Cristo reinando. Quando ele vier, acontecerá então a segunda ressurreição. A segunda ressurreição vai participar quem? Tanto os crentes quanto os incrédulos. Quem morre 2 vezes, isto é, a morte física e a morte espiritual, ou a morte espiritual e a morte física, por exemplo, quem não tem a Cristo já está morto. Ele está passando pela primeira morte. E quando ele morre fisicamente, ele está morrendo 2ª vez, a segunda morte. Agora, o que diz esse texto? Esse texto nos diz que quem morre em Cristo, ele ressuscitará. E quem morre sem Cristo também ressuscitará. Uns ressuscitarão para a salvação, os crentes, e os ímpios, aqueles que negaram a Jesus, aqueles que blasfemaram e recusaram o amor de Jesus, eles ressuscitarão, mas ressuscitarão para a desonra eterna. Então, a regeneração é uma espécie de ressurreição espiritual. Esta é a primeira ressurreição. Ela é espiritual. Quem não passa por essa ressurreição espiritual, que é a conversão, que é a regeneração, morre 2 vezes, fisicamente e eternamente. Essa é a segunda morte, é a morte eterna. Todos quantos são regenerados, ressuscitam com Cristo. Esta é a primeira ressurreição. A ressurreição do corpo, ela é posterior. Essa é a segunda ressurreição. Então, quando nós encontrarmos com Cristo e ele estiver vindo na sua segunda vinda, acontecerá a segunda ressurreição. Essa ressurreição acontece é o encontro da sua alma que estava reinando com Cristo no céu, com o seu corpo que foi sepultado.
A frase primeira ressurreição se refere à ressurreição espiritual. É a forma de escrever o novo homem em Cristo que foi regenerado. Isto é, quando você aceitou a Jesus, quando você foi salvo, quando você foi transportado do império das trevas para o Filho do seu amor, quando você saiu da morte espiritual e alcançou a vida com Cristo, você participou da conversão, da primeira ressurreição. Então, mesmo mortos, as suas almas estão reinando com Cristo no céu. Esta é a verdade que nós encontramos. Amém? Nós agora vamos, então, participar. O último versículo dele diz assim: bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Isto é, bem-aventurados são aqueles que se converteram, aqueles que nasceram de novo. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Você só vai morrer uma vez. Porque a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, ela não tem autoridade sobre a sua vida. Pelo contrário, você será sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, meu irmão, por isso que um crente lá nos países muçulmanos ou na África, lá na Nigéria, quando eles chegam com uma arma ou com uma espada e diz assim: se você não negar a Jesus, eu vou te matar. O crente que conhece a respeito da sua vida futura, ele diz: não importa. Você pode tirar tudo de mim, menos Cristo. Porque no momento em que eu morrer, eu estarei com Cristo. E eu estarei reinando. E eu estarei lá como servo para cuidar do nosso Senhor. O Aleph tem uma pergunta? Pode fazer, Aleph. Pastor, então, é por isso que lá em João, quando Jesus fala assim: ainda que esteja morto, viverá? É aquele ainda que seu corpo esteja morto. Essa é a primeira ressurreição. Você estava morto espiritualmente nos seus delitos e pecados, e quando você encontra Jesus Cristo, você passa a ter vida. Nós ressuscitamos com Cristo. Entendi. Agora, quando a pessoa, o crente, ele morre, o seu corpo vai à terra e o seu espírito, a sua alma, ela vai à presença do trono de Deus. E lá ele passa a reinar com Cristo por esses 1000 anos, que é desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Então, os crentes... Pois é, então Jesus quer dizer assim, que ainda que o corpo nosso esteja morto já fisicamente, depois da segunda morte, a nossa alma viverá. No caso, já está vivo, né? Depois do crente experimentar a primeira morte, que é a morte física, a sua alma não morre, ela vai em encontro com Deus. Ela vive. Ele está vivendo. Isso é o nosso espírito. O corpo volta à terra que o deu, que volta à terra que é pó, e a sua alma volta a Deus que o deu. Então, mas isso para os crentes, e eles passam a reinar. É por isso que os mártires não têm medo da morte. Eles enfrentavam a morte mesmo por saber que Jesus reinaria. Tá bom? Então, esse último versículo do capítulo 20, o capítulo 6, ele diz: bem-aventurado, feliz são aqueles que se converteram, porque a segunda morte não tem poder sobre as suas vidas. Pelo contrário, vocês serão sacerdotes e servos de Cristo, e vocês reinarão por 1000 anos até a vinda de Cristo. Amém? Amém. Amém. Meus irmãos, agora então nós vamos dar continuidade. Alguém tem uma pergunta destes versículos 4 ao versículo 6? Se alguém tiver, a palavra está em aberto. É só levantar a mão. Não, então nós vamos dar continuidade. Eu vou ler aqui. Nós já estamos. Quem? Alguém levantou? Cristiano, tem uma pergunta? Então eu vou ler agora um texto que fala que Satanás é solto e derrotado. Apocalipse 20, do verso 7 ao verso 10. Quando, porém,
Se completar os 1000 anos do reinado de Cristo com os salvos nos céus, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las à peleja. O número destes é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, aqui agora vai falar, Apocalipse chega no ápice da derrota final de Satanás. Satanás já foi derrotado na cruz. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Satanás foi publicamente exposto ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus venceu Satanás e ele foi colocado no abismo, preso, como que impedido de enganar, das pessoas aceitarem a Jesus, do evangelho crescer. Agora ele será solto para enganar a igreja, perseguir a igreja, e ele então terá a sua derrota final. Esta batalha final é a mesma descrita no capítulo 19. O capítulo 19 fala desta mesma derrota. É um equívoco pensar que a batalha final seja outras batalhas descritas no Apocalipse. A mesma batalha descrita no Apocalipse, capítulo 16, e no capítulo 19, é a mesma do capítulo 20. Ela só vai crescendo, mas agora ela chega no seu ápice final. O Armagedon, que é conhecido a batalha final aqui descrita, é a mesma descrita nos outros textos. Estas não são 3 batalhas diferentes. Temos aqui a mesma batalha. Nos 3 casos, é a batalha do Armagedon, o ataque final das forças anticristãs à igreja. Eu vou voltar ao gráfico que nós expomos para os irmãos entenderem, eu vou estar explicando. Esse gráfico. O milênio está aqui. Quando o milênio estiver acabando... Tá não? Deixa eu voltar. Eu apertei aqui. Eu vou projetar a tela. Apareceu? Então, olha aqui. O milênio existente agora está acontecendo no céu e as almas das pessoas mortas em Cristo estão reinando com Cristo. Quando Satanás é solto aqui nesse período aqui, quase no final do milênio, então aparece a grande tribulação. Essa tribulação ela acontece desde o início da igreja, os cristãos sendo perseguidos. Não há um grupo mais perseguido do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode falar o nome de Deus, você pode falar do nome das religiões, mas na hora que você fala o nome de Cristo, o nome de Jesus, ele não é aceito. Se você fizer uma experiência, se você for lá no Google e você perguntar o nome de Buda, o Buda, lá eles explicam, não, Buda é isso, 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 isso. Aquele que faz por áudio. Se você perguntar quem foi Confúcio, ele explica quem foi. Aí ele vai explicando todos os religiosos. Aí quando fala, quem foi Jesus Cristo? Aí eles dizem, nós não podemos responder essa pergunta. Porque o nome de Cristo, ele é odiado. Ele é odiado. O nome de Cristo, ele passa por tribulação, mas virá agora a besta e o anticristo e será solto Satanás. Isso será uma grande perseguição que a igreja passará antes da vinda de Cristo. Mas Jesus diz que esse período é um período curto. É um período curto. E ele virá para destruir todos os seus inimigos. Veja bem,
é o Armagedon, Gog e Magog, é a mesma batalha, é a derrota final dos inimigos de Deus. Quem que são a besta, o anticristo? Embora os inimigos de Deus são derrotados em descrições diferentes, todos eles caem no mesmo momento. A queda da Babilônia, do anticristo e do falso profeta e de Satanás, dos ímpios e da morte, todos acontecem ao mesmo tempo. Aqui está a perseguição, Jesus vem, destrói tudo aquilo que é obra do mal, a besta, o anticristo, a Babilônia. E o que significa isso? A Babilônia, o anticristo, o falso profeta e Satanás. Todos esses são aqueles que perseguem a igreja do Senhor Jesus. É o sistema mundano, religioso, político, que quer destruir a vida da igreja. E Satanás, nos últimos tempos, ele virá com o objetivo de destruir. Veja bem, quais são as figuras usadas aqui por João? Aqui os irmãos, então, vê a besta, o anticristo. Jesus vem aqui. Ele virá com aqueles que estavam reinando com ele os 1000 anos, e eles virão com as suas almas. Jesus virá em corpo, como ele subiu, mas junto com ele vem Jesus e as almas dos crentes. Quando Jesus estiver nas nuvens, então as almas, os corpos das almas daqueles que foram mortos ressuscitarão primeiro. E depois aqueles que estiverem vivos, eles serão arrebatados. E então encontrarão com Jesus nos ares, e então Jesus virá. Isso acontecerá no mesmo dia. E nesse momento em que Jesus está vindo, ele virá para julgar toda a perseguição, todo o objetivo de Satanás para destruir a igreja. E aqui então ele vai destruir, e aqui ele estabelece o juízo final, o trono branco, onde lançará o diabo, a besta e todos os seus inimigos no lago de fogo. E depois então passará a eternidade, onde ele fará novos céus e nova terra e a nova Jerusalém. Então, quais são as figuras apresentadas por João por essa perseguição? Quem é? É Gog e Magog. Quem são esses? Descreve a batalha final do povo de Deus. Essa descrição encontramos lá em Ezequiel 38 e 39. Essa é uma descrição da última batalha do Cordeiro e sua noiva, isto é, sua igreja. É o Armagedon. É a grande tribulação que a igreja vai passar. E por pouco tempo será o período mais amargo da história da igreja. E a igreja já está começando a viver estes períodos. Não aqui no Brasil nós temos tanta liberdade, mas em países onde as pessoas são mortas por amar a Jesus. Por exemplo, países como os países muçulmanos, os países na África, os países, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não pode se falar o nome de Jesus. Se você falar, se você for um crente, você morre naquele país. Eles não admitem alguém crente lá. Então, mas essa perseguição ela vai se espalhar para o mundo na grande tribulação. É o período mais amargo da história. Esses inimigos quem são? São numerosos, é o que nos diz o texto. É como os grãos de areia. Todo mundo iníquo vai perseguir a igreja. A igreja será perseguida por todos. É por isso que existe essa ideia da besta, do anticristo, do falso profeta, da Babilônia, do dragão. A igreja do Senhor Jesus Cristo será perseguida. A perseguição será mundial. Esse é o último ataque do dragão à igreja. Esta é a realidade. Ela corrige 2 erros. O otimismo irreal de que o mundo, no tempo final, será um paraíso. Isso não é verdade. O inimigo virá. Mas também ela destrói o pessimismo doentio. Não importa a fúria
e a força numérica do inimigo. A vitória é do Cordeiro e de Cristo. Essa tribulação virá momentânea, por breve tempo, e aí virá a destruição final de Satanás. A derrota dos inimigos, ela é repentina e completa. A derrota do inimigo tem ação direta de Deus. Como diz lá em 2 Tessalonicenses 2:8. A Lúcia vai ler. 2 Tessalonicenses 2:8, Novo Testamento. 2 Tessalonicenses 2:8, ela vai nos ler um texto dizendo que a derrota que vai ser imposta ao anticristo, à Babilônia, ao dragão, ao falso profeta, vai ser uma ação direta de Deus. Leia aí. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, veja bem, o texto está dizendo que Cristo mata o inimigo, mata o dragão, a besta, com o sopro da sua boca, na manifestação da sua segunda vinda. Em Apocalipse 19:20 diz o quê? Apocalipse 19:20. A Lúcia vai ler aqui, vai mostrar o que Cristo vai fazer com o anticristo e o falso profeta. O falso profeta simboliza todas as religiões que não seguem a Jesus Cristo. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Agora lê Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tanto em Apocalipse 19 como Apocalipse 20, diz que o anticristo, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Capítulo 20 diz que Satanás, o próprio Satanás, foi lançado no lago de fogo. Eles três foram lançados juntos, são atormentados juntos para sempre. Finalizando, a derrota de Satanás será o ápice da vitória de Cristo. O verso 10 diz o que a Lúcia acabou de ler. Como Satanás é o principal agente do mal, sua derrota é descrita em último lugar. A sua condenação será eterna. Satanás não é rei nem do lago de fogo. O fogo eterno foi preparado para ele e para os seus anjos. Então, esta é uma palavra de vitória. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que é crente, você tem que estar confiante nessa palavra de Jesus, que no final de todas as coisas, é como Billy Graham falou, eu já li a Bíblia toda e cheguei no final, e no final nos diz que nós somos vencedores. Então, vai no final da Bíblia e você vai ver. É o que nós estamos vendo. Não importa a perseguição que a igreja vai passar. Não importa as perseguições que você tem passado. Não importa se a morte vier. Se ela vier agora, nós reinaremos com Cristo pelos 1000 anos. Se ela não vier, nós seremos arrebatados. E quando Cristo vier, ele lançará todo o mal, todo o sistema, toda a corrupção no lago de fogo. E o diabo estará presente e ele sofrerá a penalidade eterna, não somente a ele, mas todos aqueles que o seguem. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Na próxima semana, nós vamos encerrar Apocalipse 20, que vai ser o juízo final, o juízo de Deus, que vai do verso 11 ao verso 15. E esse juízo tem uma palavra importante para nós. Nós estamos quase encerrando, mas ainda gostaria de abrir
para que algum irmão fizesse alguma pergunta. Levante a sua mão, eu vou mandar esses gráficos que eu fiz, eu vou passar aqui para os irmãos novamente, vou publicar aqui, essa tela aqui, ó, é que nós estudamos hoje. O milênio, vem a tribulação, Jesus volta junto no arrebatamento, nós viremos com o Senhor, serão ressuscitados os crentes e os não crentes, os crentes gozarão da vida eterna e os não crentes serão lançados no lago de fogo, que será o juízo final, quando Satanás, a besta, aqueles que adoraram a besta, o falso profeta, o anticristo, a Babilônia, e todos aqueles que não amam a Jesus serão lançados no lago de fogo. E aqueles que amam a Jesus, eles reinarão com Cristo por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Essa é a primeira. Essa segunda aqui é um resumo muito claro do que nós estamos estudando. Aqui tem a cruz, Satanás é preso, Cristo reina por meio da sua igreja aqui na terra, o milênio é no céu, está acontecendo, Satanás é solto antes da segunda vinda, vem a grande tribulação, a grande perseguição sobre a igreja, de todo o sistema religioso, político e de qualquer outra esfera, perseguirá a igreja. E depois, essa semana mesmo, nos Estados Unidos, um capelão distribuiu aquele livro Coronavírus e Cristo, que foi escrito por John Piper, e um grupo de ateus nos Estados Unidos levantou um processo contra ele, porque ele estava usando uma instituição do governo para anunciar o evangelho. Então, ele está sendo processado, esse capelão. Isso faz parte da perseguição que ele está passando, mas que toda a igreja passará. No final da grande tribulação, Jesus virá. Essa volta dele é visível. Todos verão. O arrebatamento não é invisível. Todo olho verá. Nessa segunda vinda, Jesus vem com as almas dos crentes. Jesus vem com seu corpo que foi colocado no madeiro e agora é um corpo glorificado. Mas quando ele chegar nas nuvens, os crentes que morreram receberão o seu corpo glorificado. É a segunda ressurreição. E os crentes que estiverem vivos na grande tribulação, eles serão arrebatados até as nuvens. E com piscar e abrir de olhos, os seus corpos serão transformados. Isto é, eles nem vão experimentar morte nenhuma. Eles serão transformados. O seu corpo, que é um corpo doente, que está acabando, ele será um corpo glorificado. E nesse momento, a igreja desce, julga a todos, e Jesus vence, e aí tem a ressurreição, o dia do juízo, novos céus e nova terra. Então, esse aqui é um resumo, tá? Eu vou mandar esses dois gráficos para os irmãos no WhatsApp, para a Glaucia, eu mando também no WhatsApp dela. Então, esse é o resumo do que nós lemos hoje. Semana que vem, então, você leia Apocalipse, capítulo 20, o verso 11 ao verso 15. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Eu vou abrir aqui para que, se alguém tem alguma pergunta. Vou ativar a todos. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Tatiane. Deixa eu ativar o seu. Isso. No versículo 4, falou sobre a marca, aqueles que não adoravam a Cristo, né? Falou sobre uma marca, no caso, na fronte e na mão. Que seria essa marca? A gente consegue ter um entendimento? Seria simbólico também isso? Esse texto fala a marca da besta, que seria o número 666. Esse número significa o quê? No livro do Apocalipse existem muitos símbolos. Qualquer dia nós vamos estudar os números no Apocalipse. Mas o número de Deus é o número 7, é o número da perfeição. E o número do homem é o número 6.
Então, 666 significa que ele pode pôr milhares de 6 na frente. Nunca vai chegar a 7. 66666, mas nunca chega a 7. Nunca chega a 7. Seria o eu do homem. Ele pode crescer, 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 vai sempre ser um 6 na frente. Ele nunca chega a 7. Isto é, nunca chega a ser Deus. Deus é só um. Mas o número 666, ele significa, são aqueles que não amam a Deus, que não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Não significa que esse número que será um número que vai aparecer na sua testa, 666. Essa não é uma questão literal. Não é uma coisa que você vai... eu vou carregar esse número. Não, esse número a pessoa já carrega dentro de si. Por exemplo, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito de Deus é o selo dentro de nós. Sim. Aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, eles carregam já esse número, o 666. Eles vivem na força do homem. E essa imagem que é a besta, que é o sistema mundano, o sistema que jaz no maligno, esse número 666, ele representa que a pessoa, por mais que ela tenta ser o melhor, tenta fazer da melhor forma, sem Cristo, ele está perdido. Então, novamente, esse texto nos diz que aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca da fronte e na mão, aqueles que receberam não viverão. E esses que receberam, quem recebe o Espírito Santo de Deus na hora da conversão não tem esta marca na fronte, ele tem a marca do Espírito. E aqueles que não têm a marca da besta. Mas isso é uma questão que não será literal, que será simbólica. Todo livro do Apocalipse é um livro que você tem que entender ele com seus símbolos. Com seus símbolos ele traz lições maravilhosas. Há um texto lá que diz que o número dos salvos serão 144 mil. Não é verdade? É o que está dizendo. Mas isso são simbólico, não é um número extenso, milhares e milhares e milhares, mas foi descrito por 144 mil. Tá bom? Então, deu para entender? É uma questão simbólica. Mais alguém? Então, eu vou abrir aqui a todos, para que nós possamos saudar a todos os irmãos. O telefone de todos estão abertos. Glaucio, eu vou mandar para você o... Tá, então, meus irmãos, é uma alegria ter passado esse tempo com vocês. Já são muito obrigada. Horas. Obrigado pela sua presença. Eu sei que é um assunto difícil, mas se for necessário, a gente vai repetindo, até que os irmãos assimilem esta grande verdade. Muitas vezes a gente não ensina não, porque é difícil, e o fato da gente não ensinar tira dos irmãos essa grande beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Nos mostra essa verdade maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, Amém. Muita coisa fez sentido. Hã? Muita coisa fez sentido para mim. Está fazendo muito sentido, muita coisa. Esse é o objetivo. A gente está reunindo para aprender devagar. Eu também estou aprendendo. E junto a gente vai aprendendo mais da palavra de Deus. Próxima quinta, Apocalipse, capítulo 20, o verso 11 a 15. Depois desse texto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos estudar sobre o arrebatamento. Arrebatamento é um assunto que também nós precisamos ter compreensão, que alguns falam que é secreto, outros falam que é visível. Nós vamos compreender quando que isso acontece. Será no texto lá de Tessalonicenses, tá? Eu vou falar o nome do aqui, se eu não falar o nome
Denise, Pastor, Vou falar, minha irmã. Alice, Glaucia, Denise, Selma, Luzia Leopoldina, Andréia, Valdiva, Catiene, Rubiane, Maria Helena Gonzaga, Luzinha, Cristiane, Leandra, Rodrigo, Valdiva, Avanildo Filho, Franciele. Cheguei no amém? Obrigado pela sua presença. Eu não falei do nome e que está participando conosco. Acho que falou o nome todos, né? Irmãos, então, alguém tem alguma pergunta? Tem uma moça falando aí, ó, perguntando ao senhor. Pode falar, Ariadne. Oi, Ariadna, pode falar. Então, tá tudo certo. Ariadne, você tem uma pergunta? Tem. Então, nós vamos... não tem a pergunta. Nós vamos, então... Pode falar. Pode falar, Ariadna. pastor, Ah, você assim que o Satanás vai soltar a justiça para terra. Né? E quem vai sair? Você sabe? não entendi? Satanás será solto antes da segunda vinda. É verdade que o Senhor Jesus vai proteger os seus eleitos. Satanás não tem poder sobre os seus eleitos. E ele diz que ele vai abreviar esses dias por causa dos seus eleitos. Mas que a igreja vai passar por perseguição, ela já passa desde o início. Quem estuda a história da igreja sabe que milhares e milhares de pessoas têm sido perseguidas pelo seu amor à igreja. Agora, a perseguição ela será de uma forma mais completa. Mas Deus protegerá e nenhum dos seus estará nas mãos de Satanás, mesmo na grande tribulação. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem coisas alguma, nem principados, nem potestades. Nem Satanás, Amém. ele pode separar você do amor de Deus. Amém. Tá? Amém. Então, boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua Boa vida. noite. Deus deseja que você tenha uma noite de paz, uma noite abençoada, descansada nas mãos do nosso bom Deus. Amém? Amém. Amém. Então, tchau. Tchau. Deus abençoe a todos, tá? Amém. Com Deus. Amém. Com Tchau. Deus. Até mais. Tchau. Obrigado, queridos, pela participação. Pastor, Oi. tem como mandar para mim o culto da reunião de oração de quarta? Mando sim. Eu mando Então agora. tá, então Vou mandar tá. agora, Tá tá? bom. Tá Tá bom. bom, Até amanhã. obrigada. Amanhã tem reunião de oração, 8 horas, tá? Lá no Facebook. 8 horas da noite. Tá bom. Um beijo Tá para bom. todos. Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.